Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós temos mais um curta bios, pois é. E hoje nós vamos aproveitar para fazer uma retrospectiva, falar sobre todos os filmes do Christopher Nolan. Eu não sei se isso daqui vai ser exatamente o curta bios, porque eu não vou resumir toda a história do Christopher Nolan. Eu vou falar mais sobre os filmes em si, mas de qualquer forma é um vídeo que a gente vai tentar guiar quem quer conhecer mais sobre o Christopher Nolan. Christopher Edward Nolan nasceu no dia 30 de julho de 1970 em Westminster, em Londres, e depois disso ele se tornou diretor de cinema. Ele começou a galgar até chegar a produzir os filmes dele no final da década de 90. Hoje em dia ele tem um currículo com aproximadamente 10 filmes ali, e todos os filmes juntos eles já geraram uma receita de mais de 3,4 bilhões de dólares para a indústria. E ele, junto com a esposa dele, a Emma Thomas, eles fundaram uma companhia chamada Syncope, que você vê o logo em quase todos os filmes do Christopher Nolan, principalmente os últimos. Ele tem um irmão dele, o Jonathan Nolan, que roteirizou a maioria dos filmes com ele, e ele tem algumas colaborações frequentes, como por exemplo com o compositor Hans Zimmer, que compôs os 3 Batmans, o Interestelar, o Inception, e ele também tem a parceria com o Wally Pfister, que é o diretor de fotografia da maioria dos filmes dele, e que depois veio a estrear como diretor no filme Transcendence, com o Johnny Depp, que é horroroso, e que tem o Christopher Nolan como produtor, ou produtor executivo. O primeiro longa-metragem que o Christopher Nolan dirigiu foi em 1998, chamado Following, que foi um filme que ele dirigiu com $6 mil. Foi um filme que você vê que é um filme bem contido, mas é um filme que você consegue perceber as marcas registradas do Christopher Nolan surgindo ali, como por exemplo, a trama complexa, os personagens cheios de dilemas, a montagem paralela. E é interessante porque você pode perceber que esse filme ele é fotografado numa razão de aspecto 4:3 e em preto e branco, e a fotografia é do próprio Nolan, Christopher Nolan, e é uma fotografia interessante. Ela cria um contraste de sombras que é muito bacana, um contraste de preto com branco que funciona muito bem. Ele dá uma aparência bem misteriosa ao filme. E a trama ela acompanha um escritor desiludido e sem inspiração, que começa a seguir pessoas na rua, e um belo dia o caminho dele se cruza com um cara que invade casas. E é uma trama interessante que se forma a partir daí, é uma trama complexa, e vale a pena você ver esse filme, porque você vê o Christopher Nolan surgindo. É um filme pequeno, você vê que ele tem poucos cenários, as cenas mais movimentadas são meio toscas, mas é um filme muito bacana, que vale a pena ser assistido e que funciona muito bem como cinema, como narrativa mesmo, do ponto de vista de roteiro. É um filme muito bem resolvido. Em 2002, ele dirigiu Memento, que aqui no Brasil se transformou em Amnésia, que é um título meio bizarro, porque no próprio filme o protagonista, vivido pelo Guy Pearce, fala que o problema dele não é amnésia. Mas, aproveitando essa deixa pra já ir direto pra trama, é um filme que acompanha um cara que sofre de perda de memória recente, e ele quer encontrar o cara que estuprou e matou a esposa dele. Ela é uma trama muito complexa. O elenco, ele é um elenco pequeno, mas muito eficiente. Tem inclusive a Carrie-Anne Moss, a Trinity do Matrix, e ela tá fazendo uma personagem super ambígua. E o personagem do Guy Pearce, ele é um personagem que você sente os dilemas que ele enfrenta, que você sente o peso da situação dele. A cronologia, a montagem do filme, ela é muito bem organizada ao estabelecer essa cronologia não linear. E é interessante que a fotografia, ela tem alguns saltos. Por exemplo, em certos momentos, ela é preto e branco, nos personagens onde o personagem está tentando se localizar. E nos personagens que mostram os acontecimentos propriamente ditos, ela é colorida. Isso é muito interessante de ser notado. E desde lá o Christopher Nolan, ele consegue fazer uma coisa que veio a se tornar recorrente na filmografia dele, que é criar atmosferas tensas, opressivas, que você se sente na pele do personagem, você entende as dúvidas, as inseguranças deles. São situações complexas, são personagens tridimensionais, e é isso, é um filme que coloca o espectador no drama do personagem, e a montagem, ao estabelecer essa cronologia fragmentada, ela acerta muito bem, porque o espectador ele vai descobrindo o passado do personagem junto com ele. E o DVD do Amnésia, inclusive, ele inclui uma versão cronologicamente correta do Amnésia. Eu não entendi porque que fizeram isso, porque isso tira toda a graça do filme, mas enfim. Fica aí a dica, Amnésia, um puta filme pra você assistir. Em 2002 ele dirigiu Insônia, que é um remake de um filme norueguês de 1997 com o mesmo nome, e essa versão norte-americana, ela traz o Al Pacino e o Robin Williams.
Ou seja, daí você já percebe que é um elenco muito foda. É um filme policial bem tenso, com aquela atmosfera bem opressiva que o Christopher Nolan gosta de criar, e ele consegue criar. A dinâmica entre o Robin Williams e o Al Pacino funciona muito bem. Mas esse filme ele tem um problema que me incomoda um pouquinho. É um filme que o título é bem irônico, porque o nome do filme é Insônia, e o filme ele é uma boa cura pra insônia, porque é um filme chatinho pra caralho, é um filme arrastado, é um filme moroso, é um filme monótono. É um filme de... Eu não consegui ver esse filme numa tacada só, diga-se de passagem. É um filme chatinho de ver. Mas não é um filme ruim, vale a pena você ver, só tenha bastante paciência na hora de assistir a Insônia. Aí em 2005 aconteceu uma coisa muito legal. Christopher Nolan, diretor pequeno que estava ascendendo cada vez mais, foi chamado pela Warner para trazer de volta a franquia do Batman aos cinemas, depois de quase 10 anos depois dela ter sido enterrada com Batman e Robin de Joel Schumacher. Se aquele filme investia numa abordagem camp, uma abordagem carnavalesca, multicolorida e ridícula, Christopher Nolan foi no caminho oposto. Ele não fez uma coisa sombria que nem o Tim Burton, mas ele resolveu criar um Batman calcado no mundo real, pelo menos em teoria, e ele criou o Batman Begins, que restabeleceu a origem do personagem. É um dos melhores filmes de origem de super-heróis já feitos até hoje, e é um filme que ele tem uma marca autoral. Você consegue ver que é um filme do Christopher Nolan. Isso daí é uma coisa que, cara, não existe praticamente hoje em dia em filme de super-herói. É raríssimo você encontrar um filme de super-herói que tenha uma marca de um diretor. E o Batman Begins, ele tem as características de um filme do Christopher Nolan, mas ele é um filme de super-herói. Então é um filme que traz o Batman lutando contra a máfia. Ele se aprofunda muito bem na personalidade do Batman, na personalidade do Bruce Wayne, trabalhar o contraste entre uma pessoa e outra, trabalhar a tragédia que é pro Bruce Wayne, ele ter que manchar o nome da família dele pra preservar uma personalidade pública que diferencie ele completamente do Batman pra não levantar suspeitas. O Christian Bale, junto com o roteiro do David S. Goyer, que é um roteirista bem irregular, é um roteirista de extremos e que nesse filme ele faz um bom trabalho, tanto o Christian Bale quanto o roteiro, eles conseguem criar um Batman tridimensional, um Batman interessantíssimo. Um Batman é talvez o Batman mais denso que a gente já viu até hoje no cinema. Aliás, eu não tenho a menor dúvida disso. E é um filme que estabeleceu muito bem esse universo mais realista do Batman. Ele tem um clima mais opressivo. A montagem do filme, ela segue todos aqueles padrões do Christopher Nolan, de ser uma montagem desafiadora em termos de cronologia. E é um ótimo filme, Batman Begins, de 2005. Em 2006, o Christopher Nolan dirigiu The Prestige, ou O Grande Truque aqui no Brasil, que é um filme com o Hugh Jackman e com o Christian Bale. Aliás, esse filme ele tem um elenco fodaço. Hugh Jackman, Christian Bale, o Michael Caine, que já tinha feito o Alfred no Batman Begins, aqui ele tá fazendo um outro personagem, que é meio que o mentor do Hugh Jackman. Também tem a Rebecca Hall, a Scarlett Johansson. É um ótimo elenco. Tem o David Bowie fazendo o Nikola Tesla, tem o Andy Serkis nesse filme. É um elenco inacreditável. E é um filme muito foda, porque ele consegue estabelecer muito bem a dinâmica antagônica entre o mágico, o mágico, vivido pelo Christian Bale, e o mágico vivido pelo Hugh Jackman. As obsessões de ambos e como os dois conseguem complementar, mas ao mesmo tempo enfraquecer um ao outro. E é interessante isso porque, tipo, você como espectador, você ao mesmo tempo você discorda radicalmente de algumas ações que os personagens tomam ao longo da narrativa, mas você consegue mais ou menos se situar. Ele não é um filme tolo, ele é um filme que você compreende as motivações dos personagens, mesmo que elas gerem coisas horrendas. E é muito interessante você perceber esse jogo de gato e rato entre os dois mágicos. Ele é um filme cheio de reviravoltas, é um filme que me pegou de surpresa, inclusive chegou um momento, lá pra meia hora de filme, onde eu pensei, porra, esse filme, eu acho que eu já matei esse filme inteiro. Só que aí depois o filme vai me surpreendendo, e é um filme cheio de reviravoltas surpreendentes, assim como um bom truque de mágica. The Prestige, de 2006, um ótimo filme. E aí em 2008, o Christopher Nolan veio e dirigiu aquele que pra muitos é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Pra mim, tá quase lá com o Super-Homem do Christopher Reeve, que é
O Cavaleiro das Trevas, que não tem nada a ver com a HQ do Frank Miller, porque em inglês a HQ se chama The Dark Knight Returns, e aqui no Brasil traduziram como O Cavaleiro das Trevas, e o filme se chama só The Dark Knight e traduziram devidamente como O Cavaleiro das Trevas. A gente ainda vai falar sobre O Cavaleiro das Trevas aqui no canal, então eu vou falar, porque ano que vem o filme completa 10 anos, então eu vou fazer um insight bem rapidinho. Esse é o filme que mais funciona fora do gênero super-heróis. Ele é um filme que é o retrato de uma época, ele é um filme que consegue retratar muito bem o antagonismo entre forças ideologicamente contrárias. Ele traz o sistema sendo pervertido pelo Coringa, ele traz o Batman tentando combater de uma maneira moralmente interessante o Coringa. Eu escrevi sobre o Cavaleiro das Trevas há muito tempo atrás, então vou deixar todos os links aqui na descrição, mas ele é um filme que, em termos de tom e de atmosfera, ele traz tudo aquilo que o cinema norte-americano veio a sentir nos anos 2000, aquele clima de amargura, aquele clima de guerra, e esse tipo de coisa, de terrorismo, tudo isso está presente no filme do Christopher Nolan. Até o debate sobre a perda da vigilância está presente no Cavaleiro das Trevas. E isso sem contar, é claro, que o filme traz um dos melhores vilões da história do cinema, que é o Coringa do Heath Ledger. É uma pena que ele tenha morrido, porque o Heath Ledger estava seguindo o caminho na carreira dele que prometia transformar ele em algo completamente diferente do que ele era 10 anos antes do filme. E infelizmente ele morreu, é uma pena. Mas o Coringa é um personagem fantástico, a gente ainda vai falar muito sobre ele. É um filme que ele representou pra mim uma experiência nova, porque foi um filme que eu vi no cinema e na época eu tava acostumado com Homem-Aranha, com Homem de Ferro, essas coisas. E ver o Batman dando porrada na cara do Coringa na hora de interrogar ele, e ver o Coringa matando gente de verdade, e ver o Coringa fazendo coisas inacreditáveis, foi uma coisa que, obviamente, elevou a minha percepção de filme de super-herói a um outro patamar. Então é um filme muito significativo pro gênero, e é isso, Cavaleiro das Trevas é um filme que até hoje se mantém como um dos melhores do gênero. Em 2010, Christopher Nolan fez o que eu tenho suspeitas de que talvez tenha sido o filme que ele nasceu pra fazer, que é Inception, ou, aqui no Brasil, A Origem. Esse título não é muito bom, não, mas o filme é excelente, é um heist movie, um filme de assalto. Ele é uma ficção científica, obviamente, e a trama gira em torno de um grupo de assaltantes liderados pelo Leonardo DiCaprio que assaltam nos sonhos e nas várias camadas de sonhos. É um conceito genial, obviamente, e o fato de criar um heist movie, onde os perigos que eles enfrentam são as imprevisibilidades dos sonhos, é algo fantástico. A atmosfera do filme é uma atmosfera opressiva. A montagem, obviamente, por lidar com várias camadas de sonhos e vários lugares diferentes onde os mesmos personagens estão, é uma montagem muito desafiada, mas que ela consegue chegar a um nível de excelência que é primoroso, e é uma vergonha esse filme não ter sido indicado ao Oscar de melhor montagem em 2011. É um filme que consegue jogar o espectador dentro de um universo complexo de uma maneira fantástica, e é um filme que abre questões, é um filme que que leva o espectador a sair do cinema discutindo o filme. O final do filme é aquele final ambíguo com o peão girando em cima da mesa. Há quem goste, há quem não goste. Eu acho que é uma coisa legal porque coloca o espectador no mesmo dilema que o Leonardo DiCaprio vive no filme, de se perder muitas vezes. E a trilha sonora do Hans Zimmer, ela definiu padrões do que viriam a ser trilhas sonoras de Hollywood daí pra frente, que é aquela buzina da morte, aquele BAM na trilha sonora o tempo todo. E é uma trilha sonora genial, porque eles pegam uma música da Edith Piaf e colocam numa cadência bem mais lenta, pra poder... E essa música tem tudo a ver com a narrativa em si. É um filme foda até hoje. Vale a pena... Quer dizer, você já viu Inception. Vale a pena você rever Inception, portanto. Só que aí, em 2012, veio o que pra mim foi meio que o primeiro balde de água fria que eu tive com o Christopher Nolan, que foi The Dark Knight Rises, que aqui no Brasil é O Cavaleiro das Trevas Ressurge, filme que encerrou a trilogia do Batman do Christopher Nolan. É um filme ruim? Não é um filme ruim, mas é um filme com um roteiro que você não consegue acreditar que tenha sido da mesma galera que fez o roteiro do Cavaleiro das Trevas. É um filme onde o Christopher Nolan foi claramente vencido pelo excesso. Ele foi vencido por essa megalomania, esse desespero de como que eu vou conseguir superar o Heath Ledger. E aí ele enfiou 200 tramas e 200 simbolismos que
que juntos formam uma maçaroca tão grande, e o filme virou uma bagunça. É um filme grande, é um filme longo, é um filme com muitas coisas que poderiam ser podadas. A mulher gato não faz a menor diferença na porra do filme, diga-se de passagem. Notem isso, revejam o filme. Se você tirar a mulher gato, não faz a menor diferença no filme. E o Christopher Nolan, nessa de querer criar um filme grandioso, ele acaba traindo os próprios alicerces que ele construiu no Batman Begins e no Cavaleiro das Trevas, de fazer um filme mais realista, esse tipo de coisa. E aí, porra, logo na primeira cena já tem uma mega confusão envolvendo um avião pegando o outro e soltando o outro no ar e esse tipo de coisa. E depois tem uma situação toda do Batman ter a coluna do Batman se quebrar, que nem nos quadrinhos, o Bane quebra a coluna do Batman. E aí vem um cara numa prisão e conserta a coluna do Batman dando uma porrada. E esse tipo de coisa tem no Cavaleiro das Trevas Ressurge. É um filme cheio de situações resolvidas de uma maneira ridiculamente fácil, é um filme que muitas vezes menospreza a inteligência do espectador, é um filme que se salva por causa de algumas coisas, como por exemplo, a fotografia do filme é fantástica, eu acho, é uma fotografia do Wally Pfister, é uma fotografia cinza que imprime uma Gotham City gelada, é uma Gotham City claustrofóbica, que você sente, você entende o pânico que os cidadãos de Gotham City sentem naquela situação, e o Bane, do Tom Hardy, é um personagem bacana, é um vilão legal, ele é construído muito bem de início. O Christopher Nolan usa algumas muletas para tornar o Bane ameaçador? Sim, mas apesar disso ele funciona muito bem até chegar na porra do terceiro ato, que tem um plot twist que diminui completamente o Bane. É um filme um pouquinho amargo. É aquele tipo de filme que quando você sai do cinema falando, caralho, que filme foda. Aí 2 minutos depois, você já começa a pensar no filme, ele já, caralho, como assim? Aquela situação não foi menor. É um filme fraco e é isso. Encerrou a trilogia do Batman de uma maneira um pouquinho frustrante. Agora, uma coisa boa que esse filme tem é o final do filme. É um final inspirador, é um final que trata o Batman como uma figura a influenciar Gotham City. A melhor cena do filme é justamente a penúltima, vamos dizer assim. É interessante isso, é um filme que consegue ser inspirador, mesmo apostando numa abordagem mais séria, mais realista. Em qual outro filme isso tá faltando mesmo? E aí em 2014, passada a trilogia do Batman, Christopher Nolan volta, dessa vez não com a Warner, ele vai com a Paramount e ele faz a ficção científica Interestelar, que é um filme que ele passou anos e anos e anos estudando pra fazer esse filme e ele lançou em 2014. É um filme que, cara, tem uma fanbase inacreditável. Tem uma galera que ama Interestelar de uma maneira impressionante, trata esse filme como se fosse o 2001 da nova geração, é um filme que até hoje gera discussões. Se você chega e fala que Interestelar é super valorizado, você é automaticamente massacrado, e eu vou ser sincero com vocês. Não gosto de Interestelar. Os meus problemas com Interestelar são basicamente os seguintes. O Christopher Nolan, ele tá desenvolvendo um problema que é o seguinte, ele quer ser o melhor diretor de cinema da história da sétima arte. E ele quer fazer o melhor filme da história do cinema. Então ele entope o Interestelar com tantas coisas diferentes, ao mesmo tempo física e questões existenciais, e o poder do amor. Cara, quando o filme começa a discutir o amor, cara, ele começa a ficar um negócio tão bizarramente piegas. E é um filme que o tempo todo subestima a inteligência do espectador, ele explica demais. Ok, uma ficção científica complexa e tal, mas porra, cara, não precisava explicar certas coisas do tipo, quando você chega no filme e você coloca um astronauta pra ouvir um papinho de outro astronauta explicando o que é um buraco de minhoca, que o buraco de minhoca é quando você pega a revista e passa a caneta. Cara, desculpa, isso daí é desrespeitar. Você vai me desculpar, mas isso daí é desrespeitar a inteligência do espectador. É um filme visualmente do caralho, isso eu tenho que admitir. É um filme pra ser visto no cinema, na maior tela possível, com todas as qualidades de som possíveis. Mas, cara, sinceramente, falar que esse filme é o novo Solaris, é o novo 2001... que pariu, aí já é demais. Tem o Matthew McConaughey no filme que tá muito bem, ele virou o meme eterno dele chorando. Mas, sinceramente, isso daí não é o suficiente pra salvar o filme. Eu não gosto muito do Interestelar, não. Eu acho um filme bem... E eu fico preocupado com o Christopher Nolan. Eu acho que ele tá começando a ter ideias complexas demais, mas ele tá tratando o espectador como algo muito abaixo dessas ideias. Ele tá falando muito pra baixo e ele tem que falar de uma maneira um pouquinho mais inteligente. Então com isso eu me despeço, um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo e valeu!